Senhoras e senhores deputados, ainda há pouco fomos elogiados por um cumprimento rigorosíssimo dos horários. E isso de facto tem acontecido, não é? De tal maneira que nos adiantámos. O doutor até chegou mais cedo e teve ali ainda 10 minutos a aguardar que nós nos voltássemos a reunir, mas também tínhamos que mexer um pouco as pernas, já estamos aqui desde as 2 da tarde, não é? Vamos ouvir o Sr. Diretor Nacional dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, o Sr. Dr. Fernando Silva, que agradeço a disponibilidade para aqui vir e que fará uma breve introdução e depois passaremos à fase das perguntas. Sr. Dr. faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma breve nota introdutória, agradecer a oportunidade de estar aqui também e de poder abordar esta questão que é de interesse para o serviço. Um serviço onde eu estou desde o primeiro dia, sou Inspetor Coordenador Superior do CEF desde 1991, fiz parte do grupo que ocupou pela primeira vez o aeroporto de Lisboa em substituição da Guarda Fiscal no dia 1 de agosto de 1991 e toda a minha carreira de mais de 30 anos, mesmo quando não estive no CEF, estive sempre em funções relacionadas com os Serviços Estrangeiros e Fronteiras e é com muito gosto que aqui represento este serviço, numas funções institucionais que não me permitem a publicitação de estados de alma, por isso estarei aqui respondendo a perguntas que são perguntas muito objetivas e nas funções institucionais em que estou. Queria só, e antes de terminar esta breve nota, fazer aqui também um agradecimento aos trabalhadores dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, e quando eu falo em trabalhadores incluo os inspectores da carreira de investigação e fiscalização, mas também os trabalhadores da carreira geral, pela dedicação nestes o tempo, a forma como se contabiliza o tempo no CEF é complicada, porque em 76 adquirimos autonomia administrativa e financeira, mas só em 86 é que adotámos, é que as fronteiras foram aditadas à nomenclatura do serviço. Inspectores e trabalhadores da carreira geral que ao longo destes anos se têm dedicado muito ao serviço e que continuam a dedicar-se. Gostaria só aqui de relembrar que o CEF esteve presente em muitos momentos importantes, esteve presente em 2001, quando se procedeu num tempo recorde a um processo totalmente novo de regularização extraordinária, que foi as autorizações de permanência, que regularizaram muitas das comunidades ucraniana e moldava e na altura também romena que aqui se encontravam. O CEF foi fundamental em 2007, final de 2007, mas em 2008, quando através do SIS One for All, permitiu que os Estados que tinham acedido à União Europeia em 2004 pudessem entrar em Schengen em 2008 com um sistema informático que foi desenvolvido pelo serviço, por um atraso da Comissão Europeia que não conseguiu ter a tempo o SIS-2 em funcionamento, e muito recentemente, e apesar do contexto em que tudo isto ocorreu, esteve presente na reposição de controle de fronteiras, por força da pandemia, esteve presente praticamente como entidade única a fazer controles sanitários nos aeroportos nacionais e, mais recentemente, através da disponibilização também de uma plataforma na concessão de autorizações, na concessão de proteções temporárias aos cidadãos ucranianos e residentes da Ucrânia que procuraram o nosso país. E é neste contexto que eu assumo funções no dia 30 de março deste ano. Estava na Direção Nacional, mas com competências que não têm a ver com reestruturação. Estava com as relações internacionais
e com toda a dinâmica das fronteiras, e é nesse contexto que eu assumo estas funções e que agora estou para cumprir uma lei que foi aprovada nesta Casa, foi promulgada pelo Sr. Presidente da República, e é importante que possa ser posta em prática da melhor forma possível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Fernando Silva, Diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e dou a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Fernando Silva, Diretor Nacional do CEF, e agradecer-lhe, aliás, devo dizer, a sua disponibilidade para, numa situação difícil, porque, como acabou de nos recordar, entrou em funções a 30 de março deste ano, sendo que é de janeiro do ano anterior a informação pública primeira do Governo que ia no sentido da intenção de reestruturação / extinção do serviço. E dizer-lhe que, até em função daquela que foi a sua intervenção inicial, eu tinha aqui algumas perguntas, até nem vou fazer nenhuma. Vou aqui, se me permitir, refletir com o Sr. Diretor Nacional uma outra matéria que me preocupa, com certeza o preocupa a si, mas acrescidamente pela circunstância de se tratar de alguém, como disse várias vezes, formado no serviço, que conhece bem o que significa o serviço para o sistema de segurança interna e, particularmente, porque estava na Direção Nacional com as funções de relações internacionais. Portanto, sabe melhor do que qualquer um dos que aqui está e do que muitos, aquela que é a importância que o CEF tem no patamar internacional e até, devo dizê-lo eu, a forma como o CEF, não como, infelizmente, não como outras instituições nacionais, é visto pelas congêneres internacionais como uma força exemplar ao nível da investigação e ao nível de outras matérias que aí disse. Aliás, deu vários exemplos em como o CEF foi pioneiro e se apresentou, enfim, com uma, digamos, a sua área especial de investigação e de controle, com uma particular expertise que a fez justificar a sua autonomização. E eu até permito-me recordar a detenção muito recente de um dos homens mais procurados em Inglaterra há anos e que foi detido precisamente pelo CEF e com recurso, agora pelo CEF no Porto, e com recurso enfim, à experiência que os inspectores do CEF têm em particular para fazer este tipo de detenções. A Inglaterra estava atrás deste homem por todo o mundo, ele foi apanhado aqui em Portugal pelo CEF. E, portanto, aquilo que lhe queria, enfim, perguntar ou partilhar, nas audições anteriores, não sei se as ouviu, a senhora Presidente do Conselho Diretivo do IRN disse que esteve a ouvir, e então, e concluiu, estive a ouvir as audições anteriores e também eu estou preparada para receber o pessoal do CEF, portanto os inspectores e o pessoal administrativo, e a pergunta que lhe tinha era se tem um levantamento de uma perspectiva de para onde vão os efetivos do CEF. Para onde é suposto que vão? Porque todos os que, portanto, Comandante-Geral da GNR, Diretor Nacional da PSP, Diretor Nacional da Polícia Judiciária e Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Registros Notariados abriram os braços, disponíveis para os receber, mas claramente todos revelaram, sem essa intenção, que não sabiam se iriam ou não receber ou quantos, não é? Portanto, não tinham essa informação. Também gostava de saber quantos inspectores saíram do CEF para a Frontex. E, fazendo-lhe esta pergunta, saíram já desde este processo de extinção em curso, não é? É um PREC, mas diferente. E, portanto, quantos saíram para a Frontex, sendo que a Frontex é, e até lhe pedia que nos elucidasse sobre aquilo para que serve a Frontex, aquilo que ela faz, e a medida em que, de imediato, recebeu um conjunto de quadros formados pela por esta nossa força, por este nosso serviço de segurança, mas tecnicamente é assim, e que já pediram transferência e foram admitidos na Frontex. E depois também dizer-lhe, se tem já hoje, na função difícil que está a desempenhar, como disse no início, alguma orientação expressa no sentido de que, efetivamente, é o encerramento da unidade que espera o CEF. Isto porque o Sr. Doutor falou em reestruturação, falou concretamente em reestruturação, ou seja, que estava em funções para proceder à reestruturação. Nós sabemos a parte
de cumprimento do programa de governo, que é a parte da separação orgânica entre funções administrativas e funções policiais, é o que está inscrito no programa eleitoral do Partido Socialista e ipsis verbis no programa de governo, sabemos, mas também sabemos todos que essa separação orgânica não implica a extinção do serviço, implica a separação da perspectiva documental da perspectiva policial. E temos dito, agora aqui nós, PSD, desde a primeira hora, que somos favoráveis à separação orgânica, mas não somos favoráveis à extinção da dimensão policial do serviço. Este é o ponto. E, portanto, se tem já hoje uma informação concreta de que é nesse sentido que vamos, porque são cada vez mais as vozes que fazem apelo ao Governo para que fazer a separação orgânica não implique necessariamente fazer a extinção. E aliás, ainda muito recentemente, em órgãos de comunicação social, essa foi a reflexão feita, até em fóruns que são dedicados à participação dos cidadãos, e quer-nos parecer que esse é o ponto nevrálgico pelo qual nos compete ainda hoje refletir. Esta audição, este conjunto de audições, assim é que é, teve como objetivo, e eu devo dizer que foi uma audição com consciência dos seus riscos do ponto de vista político. O que é que eu quero dizer com isto? Foram aqui, não convocamos sindicatos, convocamos os principais responsáveis pelas forças e serviços de segurança e pelo Instituto de Registro e Notariado, que estão envolvidos nesta reestruturação, o que significa que, sendo tudo primeiros responsáveis de organismos sob tutela direta do Estado, naturalmente que nos sujeitamos a que nos transmitam uma visão mais romantizada disto. Mas aquilo que pretendemos é mesmo ter consciência de se, e é por aqui termino, Sr. Presidente, por aqui termino, se a extinção dos serviços estrangeiros e fronteiras, designadamente a dimensão policial deste serviço, aproveita ao sistema de segurança interno ou não. Se melhora o funcionamento do sistema de segurança interno ou não. Porque é isto, em última análise, que nos interessa, não é... E também até devo dizer, é isto que interessa ao Governo. É isto que interessa ao Governo naturalmente, interessa a qualquer Governo o melhor funcionamento do sistema de segurança interno. E não tem mal algum que nós comecemos com uma perspectiva e depois possamos vir a terminar numa perspectiva que não seja exatamente igual àquela que tínhamos perspectivado inicialmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Susana Amador, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Diretor. Antes de mais, saudá-lo por estar aqui, pela sua disponibilidade e, sobretudo, pela carreira longa ao serviço dessa entidade e, sobretudo, das funções que hoje está incluído e que sabemos que são de grande complexidade e exigência, mas que, obviamente, é todo esse percurso também que justifica que esteja aqui e ao serviço no âmbito desta Direção Nacional. Devo dizer que a Lei 73 de 2021 nos convoca para um novo paradigma e, como disse também o Sr. Comandante-Geral da GNR, as instituições não são estáticas, são evolutivas, sofrem metamorfoses e a verdade é que chegou a altura de olharmos para uma reestruturação ou para uma extinção, como bem quisermos também designar, do Sistema Português de Controlo de Fronteiras e, neste caso, por forma a que o CEF, não perdendo a sua continuidade e a sua qualidade, possa permitir que os seus ativos e o seu acervo, que é muito, possa ser redistribuído pelas nossas forças de segurança, PSP, GNR, pelo IRN, pela Polícia Judiciária e depois também a criação da Agência Portuguesa de Asilo. É de facto uma reforma exigente e complexa e que assenta na perspectiva deste grupo parlamentar, numa perspectiva dupla, não é? A perspectiva programática, ela não foi reativa, não foi a reação a nenhum evento esporádico, ela estava inscrita no programa do Governo, do atual e do Governo anterior e nos próprios programas eleitorais e, ao mesmo tempo, também tem uma perspectiva internacional e europeia, porque visa dar corpo e alma aos regulamentos e diretivas que vão no sentido de ordenarmos de forma regular, de forma segura as migrações e olharmos para o acolhimento e integração dos migrantes em geral e dos estrangeiros em geral, com uma relação mais humanista. Daí a separação das funções administrativas para as funções de natureza policial, que essas sim têm que concorrer para muitos fenómenos que parasitam as próprias migrações e que têm que ser trabalhados de forma concentrada e plena.
Esta separação de funções que acabei de referir, obviamente que se faz com preocupações também securitárias, ou seja, do controle da nossa fronteira, e honrando ao mesmo tempo todos os nossos compromissos internacionais. Depois, segue uma segunda linha, que também gostaria que pudesse falar, que é uma linha de garantia dos direitos dos trabalhadores, uma linha que, em relação às remunerações, às carreiras, ao seu estatuto, deve, no fundo, salvaguardar esses direitos e, ao mesmo tempo, promover a cooperação entre os serviços e as forças de segurança. E depois a linha da garantia em relação às bases de dados do CEF. Em quase todas as audições foram colocadas questões em relação a essa questão, às bases de dados, à responsabilidade, neste caso, do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e a coordenação das forças públicas de segurança e da sua atuação e a importância de haver esse acesso a quem vai ficar com essas competências em relação a essas bases. E, portanto, essas são, no fundo, as linhas condutoras desta reforma. Dizer-lhe ainda que, ao longo desta tarde de audições, aquilo que ficou espelhado por parte da GNR foi, obviamente, essa disponibilidade e espírito de missão para a reforma e para as competências, algumas das quais já exerciam e que conheciam. Em relação à PSP também foi referido que é um desafio importante e, de um ponto de vista do profissionalismo e da dedicação, ela será total. E, igualmente, a Polícia Judiciária vê nesta reforma uma vantagem para a concentração de meios no que diz respeito à investigação e aos processos de inquérito, no que diz respeito ao tráfico de seres humanos e, portanto, notou-se uma clara convicção do Sr. Nacional da PJ de que esta concentração de meios seria uma mais-valia. Mas se todos estão disponíveis e todos têm confiança naquilo que está em causa, também todos reconheceram, isso tem que ser dito, a mais-valia que tem sido o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do ponto de vista do seu ativo e dos seus elementos e da formação e qualificação dos mesmos, que a própria PSP já destacou, uma vez que estão a trabalhar em reforço e de forma complementar, agora em particular no âmbito do plano de contingência do verão IATA, com o reforço de elementos da PSP, que estão a trabalhar com o CEF, visando, obviamente, garantir que o atendimento dos passageiros e utentes que já estão ao nível de 2019 possam fazer-se com a qualidade que as pessoas também merecem. E, portanto, foi uma tarde de audições onde se percebeu da parte de todos os agentes envolvidos a vontade, a disponibilidade para esta reforma ambiciosa, complexa e exigente, cujos diplomas também sectoriais estão a ser preparados, ou seja, há decretos-leis que estão em curso e que são fundamentais para a APNA em particular, para a questão também das competências densificadas do IRN, entre outras, e, portanto, o edifício legislativo não está totalmente completo, portanto, vai-se completar com estes diplomas sectoriais, que vão dar depois os contornos definitivos desta mesma reforma. Portanto, e aquilo que queria, no fundo, também referir é que acreditamos que, apesar destas complexidades todas, mais uma vez, Portugal ganhará ao mudar este paradigma, ganhará com a transição, com a devida articulação e com o trabalho complementar que será feito com todos estes agentes que já estavam no sistema, que já trabalhavam de forma complementar e que agora têm novos desafios pela frente. E queria, obviamente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reiterar a nossa confiança no trabalho do Sr. Diretor Nacional, um trabalho que sabemos complexo e exigente. Eu também já estive do outro lado, quando a delegação portuguesa do Acnur fechou e não quisemos perder os ativos. E os ativos do Acnur passaram para o Conselho Português para os Refugiados. Se bem posso comparar, essa reforma também se fez e criou-se uma ONG, que é uma ONG que responde e que trabalha de forma muito presente na defesa dos refugiados e requerentes de asilo. E, portanto, sabemos sempre, de um ponto de vista afetivo e emocional, o quanto custa a reestruturação ou a extinção um diálogo e o nascimento de uma coisa nova. Mas quando nasce algo novo, também nos dá sempre um apontamento de confiança e de esperança de que esse ente novo e esta reformulação possa dar também ganhos assinaláveis a Portugal, e é isso que se pretende. Aliás, foi também isso que foi aqui também referido, que seria bom, neste caso, a Polícia Judiciária, que é uma reforma que não é boa para a PJ, é boa para Portugal, para o país e para os portugueses em geral, e é isso que nós pretendemos. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar o Dr. Fernando Silva. Eu não tenho este ar paternal em relação à coisa, porque parece que vivemos num país ao contrário, não é? Que é, os senhores fizeram um excelente trabalho, todas as audições que nos antecederam disseram que fizeram um excelente trabalho,
Os senhores representam uma instituição que até era autossuficiente, mas vai ser extinta, porque faziam, não sei se eventualmente, um bom trabalho. Existem algumas questões, o senhor falou da sua carreira profissional no CEF, e a primeira questão, até porque se falou de humanismo aqui, e a primeira questão, eu não estou tão preocupado agora com a questão política, vou ser mais na questão humanista. Como é que o senhor se sente ao ver a forma displicente em como o CEF está a ser extinto? Como é que se sente os seus colegas de trabalho sem saber exatamente para onde é que vão a seguir e como é que vão e em que condições é que vão, porque o processo ainda está mais ou menos em andamento. Em princípio, já todos falámos com os inspectores do CEF, em princípio está tudo bem, em princípio, e no fim, os inspectores do CEF continuam ainda nesta dúvida toda e nesta penumbra do que vai acontecer. Muito diretamente, acha, Vossa Excelência, que existe uma expressão que eu aprendi desde que entrei neste Parlamento enquanto deputado do Chega. Há uns 2 meses atrás o Sr. Presidente da Assembleia da República disse que não podem existir responsabilidades coletivas no Parlamento. Considera Vossa Excelência que esta extinção do CEF é uma responsabilização coletiva daquilo que aconteceu dentro das instalações do CEF no aeroporto com a morte de um cidadão ucraniano e que, por isso, a própria instituição está a ser responsabilizada por tudo isto e que todos estão a ser culpabilizados com esta situação? Porque existem aqui questões humanas para além da questão de sair de um emprego, ir para o outro, e podemos ver isto numa visão mais paternalista e dizer bom, que isto vai nascer uma coisa nova, por isso vamos ver isto pela parte positiva, isto vem uma coisa melhor amanhã, isto a seguir à tempestade vem sempre a bonança, etc. Podemos vir por aqui. Mas o que é certo, nós assistimos a ameaças do Sr. Ministro da Administração Interna, recentemente, a dizer que demite os responsáveis do CEF no aeroporto se voltarem a existir as situações que aconteceram a semana passada. Aproveitando as audições de hoje, o Sr. Diretor Nacional da PSP diz que é inevitável que as filas de espera aconteçam. Ou seja, vai tudo ser demitido, porque é inevitável que vá acontecer. Os senhores não sentem que existe, para além de um forte desrespeito para com a instituição CEF, que existe também um forte desrespeito com todos os trabalhadores do CEF, com todos aqueles que têm lutado para aquela casa e que tão bom trabalho têm feito? Porque a questão é, terminando como comecei, os senhores fizeram um excelente trabalho, existe reconhecimento lá fora, são muito bons, palmadinhas nas costas, até é autossuficiente. Mas olha, vamos ter que fechar a porta. São estas as questões. Obrigado. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Diretor Nacional do CEF, Dr. Fernando Silva. A Iniciativa Liberal foi, desde o primeiro dia, frontalmente contra a extinção do CEF. Este processo de reestruturação tem sido um processo moroso e tem sido revelador de uma grande falta de preparação e planeamento. Um planeamento este que seria um mínimo exigível, em primeiro lugar, para se considerar esta extinção ou reestruturação e, em segundo lugar, para que se avançasse então para uma extinção de um órgão que tão importante tem sido e tem exercido funções transversais no respeito à entrada, à permanência e à saída dos estrangeiros em Portugal. Este processo tem vindo a ser constantemente adiado, como eu disse. Estes adiamentos têm como principal consequência e afeta principalmente as pessoas, e reforçar aqui esta visão humanista que o Sr. Deputado Bruno Nunes referiu. E para isso é importante percebermos se este desmantelamento do CEF e a sua consequente redistribuição de competências por outras forças e serviços de segurança está a ser processado com maior diligência e seriedade, tendo em vista garantir a segurança interna e o tratamento digno de estrangeiros que chegam a Portugal, ou pelo contrário, se existe uma resposta satisfatória, se os profissionais das entidades sentem que este não é um processo que tem assegurado os seus interesses. Nesta medida, é importante esclarecer alguns pontos e, por isso mesmo, gostaria de fazer algumas perguntas, começando por perguntar se antevê que existirão alguns problemas de integração de inspectores do CEF para outras entidades às quais serão atribuídas competências, conhecendo nomeadamente a sua orgânica e os recursos financeiros de que estas dispõem. Se concorda com a integração de agentes da PSP no controle de fronteiras aeroportuárias nesta fase.
a forma como, ao abrigo do plano de contingência do Governo Verão e ATA 2020, está a ser feita a integração do pessoal da PSP para assegurar o exercício de funções do CEF, se, na sua opinião, pode colocar em causa a defesa da segurança nacional, se tem existido formação profissional suficiente para outras forças policiais que exerçam estas funções, se considera que a movimentação de pessoal do CEF para aeroportos no plano ainda do âmbito do plano de contingência se poderá provocar a diminuição de fiscalizações na investigação criminal e na análise de emissão documental. Também perguntar se tem sido sinalizada alguma particular pressão na monitorização do plano de contingência nos aeroportos de Faro e no aeroporto do Porto e não apenas no aeroporto de Lisboa. E, por último, perguntar como é que tem decorrido a implementação do sistema de reconhecimento automático de passageiros identificados documentalmente e das portas tecnológicas do controle de fronteiras. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Diretor Nacional dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, agradecer também a informação que já nos prestou e a sua vinda aqui ao Parlamento e, por seu intermédio, naturalmente, todos aqueles que hoje estão confrontados com a indefinição sobre o seu futuro profissional. Nós opusemos-nos desde o primeiro momento a esta extinção, porque é inevitável, querendo-se ou não, que anunciar uma alteração desta monta, enquanto ainda estão a decorrer apuramentos sobre uma situação lamentável, retira-se a conclusão que se está a imputar a uma organização todos esses acontecimentos e, portanto, há de facto aqui uma preocupante atribuição de responsabilidades a uma instituição que, de certo, precisa de alterações. Nós também partilhamos da ideia de que é desejável que exista uma separação entre as funções policiais e administrativas, mas se calhar precisaria não da sua extinção, mas do seu reforço e e de uma atenção maior por parte da tutela. E, de facto, o próprio Governo, em 2019, na sua página, na página do Governo, dizia que o CEF é uma prioridade estratégica da atuação do Governo e foi o setor que teve, nesta legislatura, o maior crescimento de meios humanos. É uma prioridade. O que não joga depois com esta ideia de que isto sempre foi uma ideia do Governo, porque aquilo que o Governo inseria no seu programa era a separação das funções e falava numa separação orgânica clara entre funções policiais e administrativas de autorização e documentação de imigrantes. Não falava de distinção nenhuma. Portanto, isso não é verdade e, portanto, é natural que a leitura que se retire é de que é uma reação àquele acontecimento grave, triste e condenável que aconteceu no aeroporto de Lisboa. E, portanto, é legítimo também um sentimento de insatisfação por parte dos trabalhadores do CEF, a quem não deve ser imputado esse crime, não é? E, portanto, além de teria muitas questões de estado de espírito para lhe colocar, mas procurarei cingir mais que forem mais objetivas. Em primeiro lugar, não me referindo ao Sr. Diretor, mas no pessoal do CEF, que efeito é que isto está objetivamente a ter? Nós vamos recebendo contributos, portanto, informação, mas gostaríamos de perceber como é que, no fundo, como é que se gera uma casa em que toda a gente está a prazo e toda a gente mais ou menos sabe que se vai embora sem saber muito bem para onde, e nesse sentido perguntar-lhe que dados têm sobre o futuro, não é, de cada um dos trabalhadores e dos profissionais, na medida em que aquilo que fomos percebendo hoje é que as próprias estruturas que vão receber ainda também não têm grandes indicações de como é que isto se irá dar e também não tem um horizonte temporal, que é uma coisa que a nós nos parece no mínimo preocupante, porque temos uma alteração desta envergadura que não tem um cronograma, não tem
uma perspectiva concreta. Neste momento não há um prazo, digamos assim. E depois também perguntava-lhe que garantias tem de que, do ponto de vista de conservação dos direitos adquiridos pelos trabalhadores, não só do ponto de vista remuneratório, que garantias é que lhe foram dadas pelo Governo, neste caso, e de que forma que isso também impacta sobre os trabalhadores da sua instituição. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Fernando Silva. Pedir-lhe desculpa por não ter estado cá desde o início. Outras reuniões parlamentares que decorrem ao mesmo tempo impediram-me disso, mas tive o relato das suas declarações iniciais e, antes de me dirigir a elas, queria apenas contextualizar a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. É conhecido, tenho reafirmado várias vezes, já devem estar, aqueles que estão aqui desde o início da tarde devem estar cansados de o ouvir dizer, mas creio que é assim que se devem tratar os assuntos, com essa transparência. O Bloco de Esquerda votou favoravelmente as alterações legislativas que levam à extinção do CEF, fazendo porque acreditamos que o novo modelo organizativo é mais correto para responder às questões de migração e ao controle de fronteiras, separando as duas vertentes no que é de polícia, passando a ser apenas polícia, no que é a vertente administrativa, passando a ser a vertente administrativa. Fizemos-lo e votámos-lo conscientes que também estamos a dar sequência ao que a própria Organização para as Nações Unidas disse que Portugal deveria fazer no que toca ao acolhimento de migrantes. No entanto, esta nossa opção e escolha, consciente e com vontade declarada com este contexto que disse, não desvaloriza o conhecimento que os atuais profissionais do CEF têm. E, por isso, em qualquer transição de organização, é necessário que exista uma salvaguarda do conhecimento acumulado. Esse conhecimento pode ser tácito ou explícito, consoante as suas realidades, mas está sempre materializado no corpo de homens e mulheres que o materializam. E, desse ponto de vista, nós demos ao Governo aquilo que nos pediu do ponto de vista temporal. O Governo fez 2 pedidos à Assembleia para a prorrogação do prazo para a implementação da lei que foi aprovada no ano passado. Nós anuímos essa prorrogação do prazo, mas não era a nossa intenção inicial, por um motivo muito simples. Sabendo que este é um problema, que é um processo que pode ser problemático se não for devidamente acautelado, sabendo que é um desafio enorme fazer alterações deste género, e por isso o tempo aqui é uma variável importante para que estas alterações possam ter sucesso, sabemos também que o tempo, se não tiver um cronograma, um horizonte, uma estratégia absolutamente clara, pode se transformar num problema, porque cria insegurança e indeterminação. E, desse ponto de vista, parece-nos que aquilo que pode e deve correr bem, que é a superação da atual organização para um novo modelo em que se segmenta o que é policial na parte das OPCs, o que é administrativo na parte de uma entidade administrativa, aquilo que pode e deve correr bem não está a correr tão bem porque o Governo está a atrasar a implementação e, com isso, a criar indeterminação neste processo. E era sobre essa matéria que eu queria questionar. É se essa falta de calendário não cria uma dificuldade na gestão cotidiana do CEF, não provoca também desmotivação aos seus profissionais e, acima de tudo, uma insegurança sobre o futuro das pessoas que, como é óbvio, afeta o seu desempenho. Uma última questão para perceber se essa falta de planeamento não está também associada àquilo que nós assistimos nas últimas semanas, em particular no aeroporto de Lisboa. Se podemos ou não associar este processo que decorre das alterações legislativas e numa nova forma de enquadrar as atividades de acolhimento a migrantes com as atividades de policiamento de fronteiras, se podemos enquadrar esse processo legislativo e de alterações organizacionais com aquilo que aconteceu, ou se são matérias diferentes. E se sim, se está relacionado com o mesmo processo, porque é que não foi calculado devidamente? Porque eu creio que essa também é uma matéria relevante neste contexto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra para responder a este conjunto de questões ao Sr. Diretor Nacional do CEF, Sr. Fernando Silva. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui perguntas que versam questões que são similares, por isso eu iria, não respondendo diretamente
aos senhores deputados, iria respondendo às perguntas à medida que elas são diferentes umas das outras. Relativamente a para onde vão os inspectores do CEF e a possibilidade de perda de expertise e do know-how que foi adquirido pelos inspectores. Eu creio que essa questão verdadeiramente não se coloca em termos de perda de conhecimento, porque os inspectores do CEF não vão desaparecer, vão estar nas diferentes entidades onde prestarem, onde ficarem a prestar funções, vão carregar, vão transportar consigo esse conhecimento. Relativamente à definição de para onde vão, e eu creio que a senhora deputada Susana Amador referiu essa questão, nós estamos ainda a aguardar peças legislativas que são importantes para a definição de como é que todo este modelo se vai encaixar, porque haverá inspectores não só nas forças de segurança, haverá também inspectores no caso concreto, a Agência Portuguesa para a Migração e Asilo, que ainda não tem um diploma conhecido e que irá também receber, certamente, porque há muito know-how do CEF, também nesses domínios, o domínio das relações internacionais e das questões relativas à política migratória, a questão da própria permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional relativamente à sua documentação. A forma como tudo isso se vai encaixar, vamos precisar de ter todas essas peças legislativas cá fora. E daí, e eu saltaria já, se calhar, para uma outra questão que foi colocada, que tem a ver com o próprio adiamento. E eu penso que o Sr. Ministro já teve a oportunidade de se referir a essa questão várias vezes. Isto é uma reforma que terá, haverá quem concorde com ela e haverá quem não concorde, mas é uma reforma que exige, o mais importante no final de tudo isto é que as coisas fiquem consolidadas e funcionem. E para isso a pressa não é boa conselheira nestas questões. Eu acho que é sensato que o tempo tem que decorrer, é o tempo que for necessário para que todas estas peças se encaixem. Relativamente à Frontex, e o que é a Frontex, e as saídas de inspectores para a Frontex, eu fui conselheiro jurídico na Agência Europeia de Fronteiras e estive em funções na Frontex, e a Frontex é uma agência europeia que pretende, que teve uma primeira perspectiva inicial e que, por força do reforço do seu regulamento que ocorreu em anos recentes, o que a Frontex pretende é que os Estados-membros controlem eficazmente as fronteiras externas. É uma agência que, neste momento, é uma agência claramente que tem uma dimensão de controle de fronteiras. Estão todos os Estados-membros representados na Frontex e não há um modelo único. Os modelos são muito variados. Há modelos que se aproximam muito do modelo que é preconizado pela Lei 73 eu até ousaria dizer que representa a maioria dos Estados-membros. Porque o modelo português, e com todas as suas valências que tem, é um modelo que é muito elogiado, mas é um modelo que sofre de dois problemas que estão identificados. Um problema é um problema de robustez de recursos humanos. É um modelo que, concentrando toda a atividade numa única entidade, precisa de muitos recursos humanos para que seja eficaz. E depois isto leva a um outro problema, que é um modelo dispendioso, porque
por força também do estatuto remuneratório e por força de toda a o facto do CEF ser um corpo de polícia em que o início de funções se faz para licenciados, ou seja, nós não podemos comparar um inspetor do CEF com um agente da PSP, porque o inspetor do CEF estará já equiparado a um oficial, acaba por ser dispendioso. Eu penso que qualquer modelo, o modelo que está preconizado, para ter sucesso, tem que garantir 3 coisas. Tem que garantir harmonização de procedimentos, tem que garantir boa comunicação, porque envolve várias forças, e tem que haver uma coordenação forte. Já ouvi abordar esta questão aqui, apesar de não vir previsto na Lei 73, eventualmente o Sistema de Segurança Interna poderá ser esta entidade que garanta estas 3 questões. A harmonização, porque os procedimentos de controle de fronteira são diversos e são similares. O controle de fronteira num porto marítimo ou num aeroporto tem uma componente que é comum e que tem que ser harmonizada. Não podemos ter 2 tipos de procedimentos, não obstante serem duas entidades diferentes. Tem que haver boa comunicação, porque esse é um problema que em alguns países europeus não funciona e em Portugal terá que funcionar. Tem que haver comunicação entre as forças e a coordenação por uma entidade que tem que estar acima das forças que vão estar nas fronteiras. Relativamente à orientação do que é que vai acontecer, o modelo está na Lei 73, que foi aprovada, que está com a produção de efeitos adiada sine die, mas não me compete a mim, enquanto Diretor Nacional de um serviço, pensar num outro modelo que não seja o modelo que está... pronto, eu posso pensar, não posso obviamente, executar um outro modelo que não seja o que está na lei e que me parece que corresponde efetivamente a um alinhamento com algo que é maioritário a nível europeu e uma distinção clara entre duas áreas que neste momento são tratadas em conjunto, mas que eu não vejo que haja problemas de serem tratadas em separado, se houver a tal comunicação a que me referi. Relativamente se o modelo aproveita ou não ao modelo de segurança interna, eu penso que depois de tudo isto, de todas as peças legislativas conhecidas, de certo, e até porque os elementos, e como eu referi, os inspectores do CEF serão também parte do novo modelo, porque os inspectores do CEF vão continuar em funções nos diferentes organismos. Eu penso que não será por esta via que estará comprometida a segurança interna. Este novo, depois, relativamente à questão do novo paradigma, já me referi também, está definido, faz parte inclusive do preâmbulo da lei. Apraz-me registar o reconhecimento pelas várias entidades da qualidade do CEF e importa-me também, enquanto Diretor Nacional do CEF, nesta fase, há 2 prioridades para mim essenciais. Uma é gerir o que é o business do CEF, ou seja, que o CEF continue a controlar as fronteiras bem, que o turismo tem uma importância grande para o país, mas eu não gosto muito que nos concentremos unicamente na questão do turismo, que as fronteiras não é só controle do turismo, é controle de passageiros, com várias finalidades, e depois também preocupa-me, e enquanto
o CEF estiver em funções, ou estiver na plenitude das suas funções, importa-me também que se pense nos cidadãos estrangeiros que estão em território nacional, que aqui trabalham, que aqui contribuem para a nossa segurança social, e que seja prestado um serviço que a pandemia comprometeu, de certa forma, com o encerramento de serviços e com a acumulação de situações pendentes. Relativamente às bases de dados, eu creio que essa situação, apesar de ainda não a ter visto prevista na lei, penso que estará a ser acautelada e parece-me que o Sistema de Segurança Interna será, efetivamente, o Sistema de Segurança Interna já tem uma competência importante naquilo que tem a ver com as bases de dados da interoperabilidade. Faz sentido que seja o gestor e depois que a utilização seja a um nível mais transversal. Aguardamos pelo decreto-lei da APMA, que vai ser importante para definir a outra componente que é importante da atividade do CEF, que é importante de documentação e regularização dos cidadãos estrangeiros em território nacional e também toda a parte que também, de acordo com a Lei 73, também será, que tem a ver com a dimensão internacional numa perspectiva, não uma dimensão internacional na perspectiva de destacamento de elementos, porque neste momento na Frontex, a Frontex e o abrigo da gestão integrada de fronteiras, que envolve uma diversidade, não envolve só o MAI, envolve o Ministério da Defesa, envolve a área do mar, envolve a Justiça. Neste momento já estão, já participam nas operações da Frontex, quer a GNR, quer a PSP. Por isso, eu penso que quando tivermos, quando eu me refiro à dimensão internacional, é uma dimensão internacional de definição de prioridades a nível de política migratória e de alinhamento com aquilo que são as referências europeias, que, de acordo com a legislação que está aprovada, será da competência da APMA. Relativamente às perguntas mais sobre como me sinto e como se sentem os meus colegas, eu penso que já referi. Nós somos profissionais e o CEF é um corpo altamente profissionalizado. E as pessoas sentem aquilo que é normal sentir-se numa situação de transição. É normal. Eu acho que eu passei por esse fenómeno, por essa situação, quando fui substituir a Guarda Fiscal em 1991, e é normal. As instituições não são estanques, evoluem, e foi entendido que era o momento de passar a esta evolução. Eu aqui, se me permitirem um pouco a liberdade, eu nestas questões gosto sempre de citar o T.S. Eliot e gosto muito da frase de que todo o fim é um começo em si. Por isso, o fim é um começo, temos que ter uma perspectiva positiva e construtiva destas questões. Relativamente à questão da responsabilização coletiva, eu penso que não é nem é esse o pensamento da generalidade dos elementos do CEF. A própria questão, a própria subsistência do CEF não foi posta em causa pela primeira vez em 2021 ou no final de 2020. Já tinha sido no passado. Sempre que se falava em reestruturações, o CEF, ou em reformas do sistema de segurança interna, o CEF, pela sua dimensão, que é uma dimensão, em termos de recursos humanos, muito pouco robusta, foi sempre equacionado nessa questão. Relativamente à situação que se passou recentemente no aeroporto de Lisboa, eu acho que aqui há uma palavra que também tem que ser tida relativamente à tutela e ao Sr. Ministro da Administração Interna, que tem tido uma postura exemplar na forma como tem dialogado, quer com a Direção Nacional, quer com os inspectores
do CEF, que já teve inclusive a oportunidade de visitar e de estar no aeroporto de Lisboa. Não considero sequer que estivesse em causa a própria Direção de Fronteiras de Lisboa, porque o Sr. Ministro, quando falou em responsáveis, falou em responsáveis ao nível operacional, houve ali uma falha operacional. Também tive a oportunidade de dizer, e esta é a minha forma de estar, qualquer falha que seja imputável ao serviço, eu considero que a responsabilidade não desce, sobe. E, nessa altura, serei eu o primeiro a assumir as responsabilidades e as consequências de falhas que sejam imputáveis ao meu serviço. Isso é uma questão que, para mim, é perfeitamente linear. Relativamente à questão de se é uma reestruturação ou se é uma extinção, eu acho que esse é um debate que podia ter-se. É uma reestruturação do sistema de controle de fronteiras que decorre de uma extinção de um serviço, mas que não é uma extinção do seu conhecimento nem dos seus funcionários, porque a grande maioria deles, e entrou muita gente ao longo dos últimos anos, muito qualificada para o serviço, que vai, de certeza, continuar a prestar um excelente serviço ao país. Relativamente aos problemas de integração, eu não creio, eu dou aqui um exemplo que senti, e dou este exemplo. Quando eu fiz o estágio no aeroporto de Lisboa, quem estava lá era a Guarda Fiscal. E não foi fácil. Muitos desses elementos, depois em 1994, integraram o CEF, através daquele que é o terceiro curso de inspectores do CEF. E integraram-se perfeitamente. Alguns deles foram... Eu até, a título de piada, dizia que não fui especialmente bem tratado por eles, quando em 91 lá estava. E eu acho que nestas questões estamos a falar de elementos que têm uma componente de formação, que é policial. Estamos a falar de estruturas, que são estruturas que depois acabam por acomodar. Isto acaba tudo acaba por se estabilizar e eu não creio que vá haver problemas de integração, até porque vai haver aqui um critério muito voluntário, que é as pessoas, e já foi assumido pelo Sr. Ministro, os inspectores do CEF irão, em princípio, para onde pretenderem ir. E, por isso, este caráter mais voluntário será certamente um fator também de resolução da integração. Relativamente a se eu concordo à integração dos agentes da PSP, fui eu próprio que tomei a iniciativa de acionar um mecanismo que entendi que o meu estatuto e a minha lei orgânica permitia, porque no início de abril deste ano, o CEF teria a produção de efeitos da lei de 73 seria no dia 12 de maio. E nestas circunstâncias, obviamente que, sabendo nós que Portugal vai recuperar o movimento aeroportuário de uma forma que não era expectável nem nas perspectivas mais otimistas da própria ANA e das próprias companhias aéreas, era importante encontrar uma solução que robustecesse os aeroportos. E eu queria aqui, relativamente às filas, também dizer, elas estão a acontecer em toda a Europa. Amsterdão, ainda ontem, tinha 4 horas de filas de espera, estão a acontecer em Madrid. Eu recebi o Comissário-Geral espanhol que me falou sobre essa questão e eu penso que teremos sempre que pensar que essas questões estão a acontecer a nível europeu, porque o Brexit também tem um impacto muito forte na componente de turismo. O plano de contingência para Faro e para o Porto está a funcionar bem, não tem havido qualquer tipo de constrangimento. Também a componente de reforço é uma componente de reforço interna e é uma componente de reforço com agentes da PSP. Não tenho reporte de problemas e Faro já está a ter movimentos sazonais muito importantes. Os rapides estão a funcionar muito bem. No início havia problemas porque durante a pandemia,
não puderam ser utilizados porque havia a necessidade de controlar sistematicamente as questões sanitárias e, neste momento, eu penso que foi feito um upgrade no sistema, já estamos a processar a um nível muito significativo outras nacionalidades nas entradas, com o cumprimento de todas as regras que Schengen impõe, nomeadamente ao nível da aposição do carimbo para os cidadãos do Canadá e dos Estados Unidos, e isso tem sido também um forte contributo para os resultados que já estão a ser conseguidos no aeroporto, que estamos com tempos de espera inferiores a 2019, apesar de estarmos neste momento nos picos com movimentos de passageiros consideravelmente superiores. Depois, a falta do horizonte temporal, eu já referi, é assim, pode ser um problema e pode ser uma vantagem. Se esta não existência do horizonte temporal permitir uma melhor aplicação deste modelo, eu não vejo não vejo problemas nisso. Relativamente às garantias dos trabalhadores, elas decorrem da própria Lei 73, que refere que será mantido todo o estatuto, a parte de estatuto remuneratório e relativamente às funções, elas estão garantidas. Não considero que este atraso tenha estado na gênese do que se passou neste fim de semana. O plano de contingência foi apresentado, é um plano de contingência que é gradual, que só estará verdadeiramente robustecido em pleno no início de julho e verificou-se uma circunstância que nós tivemos um grande pico de passageiros, também que seria expectável durante o período dos feriados e provocou esses constrangimentos. Os elementos do CEF, como eu referi, são profissionais e são pessoas muito dedicadas. Não pode ser uma situação de falta de horizonte temporal ou de atraso no sistema que levasse a uma desmotivação que tivesse repercussões no próprio cumprimento das suas tarefas, que são tarefas que estão perfeitamente definidas. Relativamente à falta de planeamento, se não está associado, já referi ao aeroporto, eu penso que, falta uma coisa, relativamente aos inspectores que saíram para a Frontex, os inspectores da Frontex saem por várias, saem para destacamentos de curta duração para participar nas operações Frontex e esses são elementos que saem e vão saindo ao longo do ano mas que continuam a prestar funções no CEF. Há depois vários tipos de destacamentos de médio e longo prazo, chamadas categoria 1, 2 e 3, que continuam a ser inspectores do CEF para o Standing Corps, que é aquilo que estamos a falar, e que os inspectores vão para um período mais prolongado. A informação que eu tenho é que neste momento estarão 48 inspectores nessas funções. Sr. Presidente, Sr. Deputado, penso que... Sr. Fernando Silva, são 19 horas, a hora fixada para terminar esta audição. Acho que cada um de nós engoliu um relógio hoje. Não é? Sr. Fernando Silva, muito obrigado pela disponibilidade e pela sua presença nesta comissão. Boa tarde.